bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do Instituto Enfermagem, cursos técnicos e treinamentos. Hoje nós vamos falar sobre medicina legal, conceitos, divagações sobre medicina legal. É interessante vocês saberem dessa parte, é um dos tópicos mais importantes que nós temos aqui no curso de necrópsia. E vocês que já estão passando da metade, do terceiro módulo, agora faltam só mais 2 tópicos para a gente finalizar o terceiro módulo, vocês vão entender tem que entender o que é a questão da medicina legal, tá bom? Então, vou começar com vocês aqui. A introdução. A medicina legal, como substantivo, tem um significado do ramo da medicina que interpreta e estabelece os fatos médicos em casos diretos de civil ou penal. Então, é chamado a medicina legal de jurisprudência médica, tá? Que é uma ciência que os médicos têm os problemas legais. Então, gente, uma parte. A medicina legal é uma parte interessante porque ela vai juntar a questão da medicina com a parte jurídica, entendeu? Como assim a parte jurídica? Vai entrar a questão, o que aconteceu com aquela pessoa que foi assassinada? Vai ser uma investigação do caso do que aconteceu, tá? Talvez mais significados do testemunho médico no tribunal. Então, muitas das vezes, esses casos que acontecem, as pessoas realmente é levada para o tribunal para saber o que aconteceu, qual foi a causa da morte daquela pessoa, ela foi morta por tiros, foi morta por arma branca, faca, por exemplo, entendeu? Então, tudo isso é investigado na questão da medicina legal, tá? Então, esses conflitos, entre outros, a medicina pode ocorrer geralmente sob o sigilo médico, tá? Então, assim, tudo que for feito dentro da medicina legal vai ser falado, vai ser discutido, mas vai ter o sigilo médico, como qualquer área da saúde. O enfermeiro tem um sigilo, o médico tem um sigilo, nós não podemos sair falando o que acontece dentro do nosso campo de trabalho. Isso a gente fala muito até dentro da questão da bioética, que foi uma aula muito bacana do primeiro módulo, lá atrás, onde vocês tiveram todo esse aporte do que poder falar, do que poder fazer, onde a gente pode ingressar, entendendo essa parte, que a ética é muito importante. Tá? A medicina forense é uma das áreas maiores e mais importantes da ciência forense. Também é chamada de medicina legal ou jurisprudência legal, que aplica-se o conhecimento médico para o direito penal civil. Então, gente, é uma das maiores áreas e uma das mais importantes. Claro que a medicina, a medicina em si, ela é importante, mas a parte forense, a parte da necrópsia, a parte da medicina legal é importante, porque nós temos que saber qual foi a causa-morte daquela pessoa, entendeu? Onde é feita uma investigação para saber por que aconteceu aquele tipo de morte, como foi, detalhes e tudo mais. As áreas da medicina que são comuns e evidentes em medicina forense são anatomia, patologia e psiquiatria. São as áreas que mais têm embasamento da parte da medicina forense. Tá? A jurisprudência médica ou medicina legal é a aplicação da ciência médica para problemas legais. É tipicamente envolvida em processos relativos em relação de sangue, doença mental, lesão, morte resultante de violência. Então, gente, dessa forma, elas vão levar em consideração o quê? Os tipos de morte que foram envolvidas naquela pessoa, entendeu? Até por questão de morte violenta, que é o que mais é investigado nessa parte. Os exames pós-morte podem determinar só o agente imediato de morte, por exemplo, como a ferida, bala, veneno, por exemplo. Então, o exame pós-morte vai saber por que essa pessoa morreu. Se for ferida a bala, vai saber qual bala foi, onde foi esse tiro, onde pegou no corpo esse tiro, tudo mais. Se for veneno, vai identificar qual veneno foi, o tipo de substância que foi encontrada naquele corpo, entendeu? Então, eles fazem esse tipo de exame para saber o que aconteceu, o que ocorreu dentro daquele corpo daquela pessoa que entrou em óbito, tá? A medicina forense tornou-se também cada vez mais importante nos casos de estupro. Sim, gente, nos casos de estupro. Por exemplo, uma pessoa que é estuprada hoje, ela vai para o IML. Tá? Lá no IML que ela vai fazer o corpo de delito. Por exemplo, um ginecologista, vamos supor que é uma criança que foi abusada. O ginecologista, por exemplo, ele não pode, mesmo que ele saiba que tenha rompido o ímen, que tenha acontecido estupro, ele não pode passar o laudo que realmente a pessoa foi estuprada. Ela vai ter que encaminhar essa pessoa para o IML, lá no IML vai ser feito esse laudo, vai ser feito uma perícia para saber o que realmente aconteceu com essa pessoa, tá
bom? É assim que funciona, com adultos, com uma criança, com um idoso, tá bom? Técnicas modernas usam tais tipos de espécimes como sêmen, sangue e amostras de cabelo do criminoso encontrado no corpo das vítimas, que podem ser comparados com a composição genética através de uma técnica conhecida como impressões digitais de DNA. Essa técnica também pode ser usada para identificar o corpo de uma vítima. Então, gente, vamos lá. Ficou nessa pessoa que foi abusada sexualmente, né, um estupro, cabelo do estuprador, ficou sêmen do estuprador, sangue, alguma coisa que dá para poder identificar quem é essa pessoa, eles vão fazer através dos exames, entendeu? Por exemplo, no caso de afogamento. No afogamento, a pessoa pode ter sido afogada, ou ela pode ela mesma ter entrado e morrido e acometido a morte dela por conta dela mesma, não conseguiu nadar, a morte dela ocorreu por isso, entendeu? Mas como que a gente sabe que é isso? Tá? Do IML. Chegando lá no IML, por exemplo, eles avaliam por baixo das unhas da pessoa que entrou em óbito por afogamento. Por quê? Se for uma pessoa que foi afogada, alguém segurou ela dentro da água, ela tentou lutar para não ser afogada. Então ela cravou as unhas, por exemplo, é o que mais acontece na pessoa que estava fazendo ela se afogar, entendeu? Então isso, restante de peles dessa pessoa fica debaixo das unhas. Então, modo de desenvolver, de saber, quer dizer, se ela foi por morte dela mesma ter entrado na água, por um acidente, né? Ou se foi por alguém que a colocou naquela questão do afogamento, tá bom? Então, por essas partes, a gente consegue identificar o que aconteceu ou não. A patologia forense é o ramo jurídico da patologia que quer apurar a causa da morte. Então, a patologia forense vai apurar a causa da morte, como já disse, ferimento a bala, na cabeça, por exemplo, estrangulamento, e aí vai. Em circunstâncias de morte, incluindo assassinato acidental, natural ou suicídio. Então, eles vão saber se a pessoa, vão investigar se a pessoa morreu por suicídio, se foi por morte natural, ou se ela foi assassinada. O exame de algumas feridas e lesões devido ao crime ou negligência e amostras de tecidos possam ser relevantes para o estupro e outros crimes. E os patologistas forenses também trabalham em conjunto com médicos legistas, e em alguns outros países com o médico legista. Então, gente, eles vão trabalhar, independente do país que for, eles vão trabalhar em conjunto para saber qual que foi a causa da morte daquela pessoa. Entendeu? Então, a parte forense ela vai saber se foi assassinato, se foi natural ou se foi suicídio. Tá? Independente do que seja, eles vão desvendar e vão diagnosticar o que aconteceu. A medicina forense, muitas vezes, usando em casos civis, a causa da morte ou lesão considerada na resolução dos sinistros de seguros. Tá? E exames de sangue muitas vezes contribuem para a decisão do tribunal, para determinar a paternidade de uma criança, por exemplo. Então, da mesma forma que o exame determina a paternidade de uma criança, ele vai determinar quem foi o assassino, entendeu? Como eu falei, vestígios de tecido debaixo da unha da pessoa, vai determinar. No momento do assassinato, que foi o cabelo do assassino da pessoa, vai conseguir saber, entendeu? Então, dessas formas que a medicina legal trabalha, tá? Capítulo 2. Autópsia. Como é uma autópsia? Então, gente, a primeira parte da autópsia, antes de fazer qualquer procedimento, você vai verificar peso, altura, se tem tatuagens, tudo isso vai se verificar, tá bom? E tudo isso vai ser como se fossem documentos dessa pessoa, porque às vezes essa pessoa não tem nada que identifique ela. Então, essa parte da identificação que você vai ter, a família consegue saber se é ou se não é, tá bom? Já o exame interno começa com a criação de uma incisão em Y, tá? Em ambos os ombros, sobre o externo continuamente até o osso púbico. Então vai pegar a parte toda dos ombros até lá embaixo do osso púbico, tá bom? A pele e os tecidos subjacentes já estão separados para expor a caixa torácica na cavidade abdominal. A frente da caixa torácica é retirada para expor os órgãos, como pescoço e peito, e essa abertura permite que a traqueia e a glândula tireoide, paratireoide, esôfago, coração e pulmões e a aorta sejam removidos, tá bom? Então, de qualquer forma, é feito esse corte em Y para poder remover alguns órgãos, tá bom? E eu vou até colocar para vocês verem como é feita essa questão dessa abertura, tá? Eu vou colocar vídeos aqui para vocês verem. Tem algumas fotos, mas é bom vocês verem vídeos, tá?
Após a remoção dos órgãos do pescoço e o peito, os órgãos abdominais são cortados e dissecados que são livres, incluindo o intestino, fígado, vesículas, pâncreas, baços e glândulas suprarrenais, uretreres, bexigas urinárias, aorta abdominal e os órgãos reprodutores. Para remover o cérebro, é feita a incisão na parte posterior do crânio, a partir de um ouvido a outro. Então, se retira todos os órgãos, tá bom? E no cérebro é feita a incisão no crânio de um ouvido a outro, tá? Basicamente dessa forma aqui, ó. O couro cabeludo é cortado e separado do crânio subjacente, é puxado para frente. O topo do crânio é removido para utilizar uma serra oscilante. E o cérebro inteiro, então, é delicadamente retirado da calota craniana. Gente, delicadamente. Entenda que esses órgãos vão ser analisados, vão ter que ser delicadamente, tá? O cérebro inteiro, então, é delicadamente retirado. A medula espinhal pode ser também feita através da remoção da porção anterior e posterior da coluna vertebral. E, em geral, os pedaços de todos os órgãos, principalmente mencionados acima, são convertidos em secções finas de tecidos que podem ser colocados em lâminas e estudados no microscópio. E os órgãos podem ser desenvolvidos para seu corpo, mantendo para o ensino das pesquisas e fins diagnósticos. Então, gente, se retira o que precisa, coloca-se em lâminas, tá? E o que não for mais necessário, se coloca dentro da pessoa novamente, tá? Então, ó, esse aqui é o corte em mixo. Olha para vocês verem. Pega. Opa, desculpa, deixa eu voltar. Pronto, olha que eu voltei aqui a imagem. Ele pega de um ombro a outro ombro, desce na parte toda do tórax e do abdômen até a parte pública, tá bom? Então essa é a incisão em Y, tá bom? A dissecção do cadáver para determinar a causa-morte é aprender sobre o processo de doença e de maneira que não são possíveis com os vivos. Então nós temos que aprender todo o processo de doença, gente, tá? Não porque a gente vai diagnosticar nem nada, mas para a gente poder saber a dissecção do exame do cadáver, a gente tem que saber como são as doenças das pessoas vivas, tá? A autópsia tem contribuído para o desenvolvimento da medicina, pelo menos desde a Idade Média. Além de relevar causas de mortes individuais, a autópsia é crucial para a precisão das estatísticas de doenças e morte, e a educação dos estudantes de medicina, e a compreensão de doenças novas para mudanças de constituinte no avançar da Idade Média, tá bom? Então, isso vem desde a Idade Média, a questão da autópsia, tá? Essa parte já vem desde lá. Indícios de morte. Como identificar a causa do óbito pela aparência de um órgão? Então, por exemplo, pus no pulmão, secreção, né? Pode indicar pneumonia. A doença pode ter sido causada pelo entubamento do paciente que ficou internado por muito tempo. Os pulmões ficam inchados, cheios de pintas vermelhas, né? Hipermeados, na verdade, arroxeados, indicam asfixia. No caso de afogamento, eles também ficam cheios de água. Massas encefálicas espalhadas em sinal de fratura no crânio, pode ser resultado de algum tipo de golpe na cabeça, como machado. Órgãos pálidos representam grande perda de sangue devido a uma hemorragia. Então, nós temos que tentar entender o que foi a causa-morte daquela pessoa. Entendeu? Então, pus no pulmão, pneumonia. O cérebro está totalmente esfacelado, né? Pode ser uma pancada na cabeça com um machado, por exemplo. Órgãos pálidos, perda de sangue. Então, tudo isso vai acrescentar no laudo do médico legista. E quem vai ajudar isso? O auxiliar de necrópsia. Vocês que vão estar junto com o médico legista para ajudar na questão dessa identificação do que está acontecendo, tá? Corte a corte. Os procedimentos e trabalhos dos legistas em uma vítima de morte violenta. Então vamos lá. Primeiro, após o reconhecimento da família, o corpo deve ser identificado com o número que remete ao documento como RG e o boletim de ocorrência. Então, lembra que eu falei lá atrás que a gente primeiro vai pegar essa pessoa, pesar essa pessoa, ver tatuagens, peso dela, altura, para quê? Para uma identificação da família, tá? Roupas e projetos são enviados para o Instituto de Criminalística, outro departamento da Polícia Científica, que faz as perícias em locais objetivos. O cadáver é pesado e lavado com água e sabão. Segunda parte. Na sala de necrópsia, o exame começa com a análise externa do corpo.
O médico procura furos de bala, lesões, até sinais que identificarem qual foi a causa da morte, como uma tatuagem ou uma cicatriz. Isso também pode indicar, às vezes, até uma tatuagem, uma cicatriz mostra o que pode ter acontecido com essa pessoa, tá? Por exemplo, tem pessoas que fazem tatuagem, a tatuagem inflama, ela dá uma infecção generalizada, a pessoa pode falecer. Entendeu? Então, nós temos vários tipos de causas que pode ser identificação. Todos os detalhes são anotados e farão parte de um documento emitido pelo IML. Vamos dizer assim, né, como se fosse um prontuário. Não um prontuário são para pessoas vivas, mas esse documento vai ser emitido pelo IML. Peraí que eu desci muito aqui. O próximo passo, que é o terceiro, o exame interno, pela abertura das cavidades do cadáver, pelo exame minucioso das suas vísceras. Então, como conta Roberto Souza Camargo, diretor do IML de São Paulo, com um rasgo que vai do pescoço até ao pubis, que pode ter o formato de Y ou T. Vocês viram a figura atrás, em formato de Y, né, que pega de um ombro a outro até o pubis, ou de I. O legista tem o excesso da caixa torácica até o abdômen. O acesso da caixa torácica até o abdômen. No quarto passo, os órgãos agredidos podem ajudar na descoberta da causa-morte, assim que retirados, como o coração esfaqueado, estômago, no caso de envenenamento. Então, se você vê que tem um órgão que foi esfaqueado, tem alguma coisa, já tem uma ajuda para a causa-morte dessa pessoa. Tá? Quinto passo. Depois dos órgãos do tórax, o médico corta o couro cabeludo de uma orelha a outra para remover o cérebro. A tampa do crânio é retirada com uma serra elétrica, mas o cérebro só pode ser arrancado se todos os nervos que conectam ao corpo forem cortados. Entre eles, os nervos ópticos ligados aos olhos. Entendeu? Então você não pode simplesmente abrir a calota craniana e puxar o cérebro. Você vai lesionar o cérebro. Tem que cortar todos os nervos. Por exemplo, os nervos ópticos, tá? Que são ligados aos olhos. Sexto passo. Ao final da análise do que estão reinseridos, o corpo fechado. Ao final da análise, os órgãos são reinseridos ao corpo e é fechado. Os pequenos pedaços utilizados em exames são incinerados. Então, vai devolver os órgãos, geralmente coloca-se dentro do saco, devolve dentro da pessoa, e o que for necessário vai ser colocado em lâminas, essas partes que sobrarem, e essas partes que sobrarem vão ser estudadas assim que estudadas. Se tiver o laudo, vai ser incinerado, tá? Sétimo passo. O processo interno da chegada da liberação do corpo dura de 4 a 8 horas. A necrópsia leva entre 2 e 3 horas. Ao fim do exame, a AML emite uma declaração de óbito com a identificação do motivo da morte. Com esse documento, a família consegue retirar a certidão de óbito no cartório. Então, gente, demora de 4 a 8 horas. Um pouco demora 8 horas a chegada do corpo, né? Mais 2 a 3 horas, então, vamos pôr 3 horas até finalizar, vai que demora um pouco mais essa necrópsia. Então, vamos pôr que demora umas 11 horas até a liberação do corpo, tá? Então, a família vai ficar aí 11 horas esperando a certidão de óbito para poder, esperando o documento para poder retirar a certidão de óbito, tá bom? Para depois ter o velório. Então, é um processo um pouco demorado. Capítulo 3. Responsabilidade penal. Para ser responsável pelos seus próprios atos perante a lei, o indivíduo deve estar ciente do mundo exterior. A razão de se julgar sobre o que é a moralmente certo é controlar o seu próprio comportamento. Então, gente, é a capacidade física e psicológica de suportar as consequências de ações e omissões realizadas, a capacidade de ser culpado. Então, gente, o que vocês têm que entender? Não lembra da aula de ética, gente? Cuidado, não sai falando o que acontece lá dentro, não sai espalhando o que acontece lá dentro. Não porque lá dentro tem coisas erradas, longe de mim, não é isso não. Mas é porque você está mexendo com o corpo de uma pessoa. Se você sai espalhando o tipo de doença que ele morreu, que ele foi assassinado, que ele não foi, você vai ter um grande problema pela frente. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Respeitar essas pessoas. Respeitar aquela necrópsia. Não sair contando. Às vezes você conhecia a pessoa ali, mas assim, de vista, e você viu que ela era portadora de HIV, por exemplo, e você sai espalhando para todo mundo, e às vezes nem a família dele sabia, entendeu? Talvez nem foi a causa da morte dele, mas no laudo saiu. Então o que acontece? Isso você vai fazer uma coisa que a família não vai gostar que você saia espalhando. É um exemplo de muitos que podem acontecer. Então, tudo isso entra na responsabilidade penal. Você vai ter a capacidade de ser culpado a partir do momento que você começa a não ter mais uma questão ética dentro do seu local de trabalho, tá? Culpabilidade. Ela consiste no julgamento de reprovação de exames de funcionário do tribunal
ou de uma peritragem, que é baseado no autor que pode fazer mesmo a lei que esperam dele o que ele não fez. Ser atribuído não significa necessariamente que ele é culpado de uma ação ou omissão. Então, nem sempre, gente, você vai ser culpado de uma ação ou omissão, mas você pode ser julgado, tá? Próximo tópico, imputabilidade. É a capacidade mental psicológica para suportar as consequências das ações e omissões. É o aspecto negativo das prestações de contas das causas determinadas por leis, tais como seja menor de idade ou incapaz mentalmente. Então, você tem que ver que, por exemplo, um menor de idade não pode ingressar, por exemplo, para trabalhar no IML, né? E também você ser incapacitado mentalmente. O que é isso? Você não tem psicológico para aquele serviço, você sair, é, você não conseguir trabalhar ali, você não conseguir render dentro do seu local de trabalho porque o seu psicológico não deixa. Às vezes muita gente entra nessa área porque é uma área que é rentável, mas não consegue ter um psicológico. Isso atrapalha muito, atrapalha o serviço, você acaba, sai contando para todo mundo pelo desespero de ver uma coisa ali que você está vendo um ser humano, entendeu? É como nós mesmos ali, só que deitado em cima de uma maca, entendeu? Então você tem que saber se você é apto ou não para aquele trabalho. Você vai se descobrir de pouco a pouco, tá? Estados que não constituem alienação dão origem à responsabilidade. Loucura incompleta, transitórias baixas, delírios febris, doenças somáticas, episódios de epilepsia, embriaguez, tá? Alcoolismo, hipnose, tá? O retardo mental leve, neuroses, conversão, histeria, epilepsia, fora da apreensão. Então, tudo isso, gente, tem que ser estudado para a consciência do dever de ser explorado, que é a esfera do tempo, a esfera da pessoa, da inteligência, do seu processo cognitivo e evolutivo. Então, tudo isso tem que saber se você vai ter a capacidade de conseguir ou não entrar dentro dessa área, que é uma área que é pesada. Sempre eu ressalto muito isso nas aulas, que é uma área pesada, você tem que gostar muito. Porque não adianta a gente só querer passar um curso para vocês e falar, nossa, vocês não vão encontrar nada de difícil. Mentira, não é assim. A gente passa a verdade do trabalho, o que você vai encontrar, o que vai ser as barreiras do seu trabalho para você saber, tá bom? Capítulo 4, coincidência. A capacidade de perceber e saber que isso implica um estado de percepção do mundo exterior, a posição que ocupa o individual. A alteração da coincidência pode ser um fator atenuante à justiça. A perda da consciência, desculpa, tá? Diante ao fato, por vezes pode se perder a consciência. Por isso, venha a um lugar sem perceber. Você está acordado, afundou no sono. Se tivesse tido a sensação, as coisas acontecem automaticamente no consumo do álcool, drogas, etc. Então, muitas pessoas perdem a consciência na parte que tem pessoas que acham que para aguentar essa área tem que usar entorpecentes. Isso é muito errado. Muito. Você tem que estar totalmente ciente do que você está fazendo. Também muitas pessoas trabalham nessa área na questão de pensar que vai entrar porque vai ganhar muito dinheiro, quando vai ver lá, chega lá dentro, desmaia na primeira vez. Entendeu? Você vê que você não dá conta, você não tem que realizar. Entendeu? Então são coisas que têm que ser passadas bem forte para vocês não terem surpresas, tá bom? E nada de trabalhar alcoolizado, trabalhar com entorpecentes, que isso vai derrubar a sua carreira. E tem pessoas que têm que precisar de um estímulo para conseguir ter coragem de trabalhar ali. Como que eu vou abrir um ser humano? Tem pessoas que pensam assim. Entendeu? Então, é isso que vocês têm que entender. Afetividade. O estado do afetivo desagradável, por exemplo, depressão, né? Depressão analítica, o luto, o pranto, a ansiedade, neurose e outros estados afetivos, como apatia, ambivalência, despersonalização, desrealização, agressão. Então, tudo isso pode acontecer, gente, por você o quê? Não estar satisfeito com o seu trabalho. Você não tem afetividade com o seu trabalho, você não tem aquela proatividade com o seu trabalho, porque você tem medo, você está tendo uma repúdia com o que você está fazendo. Então você tem que se identificar com a área da necrose. Não é fácil, igual eu falei, tá? Mas você vai criar essa parte do humor de pouco a pouco. Não é você chegar lá e ficar rindo do que aconteceu com as pessoas, você tem que saber entender, tá? A afetividade é um estudo psicológico do ser humano que pode ou não ser modificado a partir das situações. Então, gente, é uma grande influência no comportamento do aprendizado das pessoas, juntamente com o desenvolvimento cognitivo. Então, gente, faz
no presente sentido, do desejo, dos interesses, das tendências e dos valores das emoções, que seja todo o campo da vida. Então, nós temos que controlar nossas emoções dentro dessa parte, dentro dessa área, entendeu? Dessa forma, a ausência de afeto determina a sua forma como indivíduo, como se você se desenvolverá. E também determina a autoestima das pessoas a partir da infância. Quando a criança recebe afeto dos outros, consegue crescer e desenvolver a segurança de determinação. Uma criança que recebe afeto, gente, ela tem segurança na vida. Agora, uma criança que, infelizmente, não recebe afeto, ela não consegue ter uma segurança no trabalho e tudo mais. Ela vai ter que criar isso sozinha, tá? Capítulo 5. O árduo trabalho do médico forense. O médico legista é o profissional que trabalha com a medicina legal, aplicando conceitos da medicina legais e jurídicas. O médico legista é responsável por fazer exames do corpo de delito em vítimas vivas ou mortas, como eu falei, né? Não é só em pessoas mortas, pessoas vivas também. Relacionando com diversos campos do direito e elaborando o que permite a análise dos fatos. Esse laudo médico do legista auxilia na investigação de cada caso, podendo fornecer características do criminoso, como características judiciais, consubstanciando os inquéritos das ações penais. A medicina legal ela existe na antiguidade clássica, das técnicas que foram envolvidas cada vez mais. Na Idade Média, a medicina legal vai sendo deixando de pouco a pouco de lado, chegando nas luzes do renascentismo na sua importância. Foi somente no século XIX que a ciência tomou novos ares na autonomia suficiente a partir da evolução das técnicas e métodos da prática que temos até hoje. Então, tivemos uma época que tinha uma parte da medicina legal bem efetiva, uma outra que já foi diminuindo, depois voltamos a partir do século XIX, tá? Aí começou as técnicas que funcionais hoje, né? Claro que hoje evoluiu bastante. Capítulo 6. Distúrbios delirantes. Megalotomia, complexo de perseguição, delírio de preconceito, delírio inveja, controle, delírio de autoacusação, delírio paranoico, hipocondrismo, fobias. Então, gente, tudo isso são coisas que podem acontecer na questão de pessoas que entram no trabalho e não estão preparadas para isso. Por isso que tem que ter o curso para preparação, entendeu? Porque senão pode acontecer mesmo essas questões. A pessoa fica aí bem impressionada com o que acontece. Simulação de doença mental. É um processo mental que pode reproduzir comportamentos e características de atitudes constantes. Criar transtornos patológicos na esfera da consciência e agir com a intenção de enganar para obter mais ou menos prolongamento do apoio por tempo indeterminado dos outros. Então, quando você cria na mente que você tem uma doença mental pelo fato do que você está vindo, do que você está percorrendo ali dentro daquele ambiente de trabalho. Tá? Capítulo 7. Relatório psicojudicial. Em relação a esse fato de transtorno mental, adequado aos impulsos psicológicos ou reações psicológicas. Análise do comportamento da prisão de estudo de documentos médicos e diagnóstico de uma ação e opinião especializadas. Então, o que converte? Muitas vezes, faz estudos, depois que a pessoa começa a trabalhar numa área, tem que fazer algum tipo de estudo para saber se ela tem algum tipo de psicopatia, se é neurótica, se tem algum surto psicótico, se é esquizofrênica. Tudo isso pode levar transtornos muito grandes ao trabalho, dentro do seu trabalho. O trabalho pericial é uma avaliação especializada em quem será solicitado pelo juiz. Tá? Então, não só nessa questão de trabalho, mas uma avaliação judicial vai feita, onde tem que pegar 3 psiquiatras renomados na área. Esses 3 psiquiatras vão fazer testes médicos, aqui, ó, especializados na psiquiatria, olha aqui, ó, essa parte aqui, ó, que poderá ser nomeado pelo perito. Então, uma interdição de uma pessoa é feita a partir dos testes médicos que o perito tenha desenvolvido. Tá? Desculpa, que o médico, os 3 médicos psiquiatras têm desenvolvido e o juiz, junto com o perito, vai saber se essa pessoa vai ter que ser interditada ou não. É um dos exemplos, tá? Então, gente, as conclusões. A medicina legal ocupa-se tudo que se relaciona com direito penal, civil ou trabalhista, ou seja, auxilia na justiça, né? Na aplicação de interpretações que levanta relevantes para a criação de leis e coopera para cumprimentos já existentes. Então, a justiça não consegue prescindir medicina legal, visto que contribui para o apuramento das soluções de problemas encontrados. É igual eu falei na última videoaula, gente. A questão da medicina legal hoje, ela está
Deixa eu pôr no próximo slide. A questão da medicina legal hoje, ela está muito junta com a parte da justiça. O advogado tem que ter uma parte de medicina legal no curso dele, a pessoa que faz direito, né? A pessoa que faz medicina, ela tem que ter um pouco de direito dentro da parte do curso, então tudo está entrelaçado, entendeu? E além disso, é uma importante medida para que se possui em vez de uma formação profissional, tendo em vista que cada vez é melhor a articulação transdisciplinar o melhor interesse das vítimas, bem como a prevenção da violência e promoção das estratégias de segurança. Ok? Então é isso, gente. Nossa aula de hoje foi uma aula muito bacana. Eu gosto muito desse tema aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode estar mandando um e-mail que a gente vai estar respondendo imediatamente. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.